E a partir de segunda-feira está quase certo, todo dia, 19 horas, eu vou ter o meu horário eleitoral gratuito. Opa! Onde você vai estar todo dia lá, sim, de graça, ainda para pagar. Há uma semana do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que teria o seu horário eleitoral gratuito pelas redes sociais para os candidatos que apoiava na disputa do último dia 15. Àquela altura, ele já havia promovido vários nomes em diferentes regiões do país. O mais notável, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, que iniciou a campanha na liderança e terminou em quarto, com 10% dos votos. Mas as derrotas não pararam por aí. Fez bem pouco efeito esse horário eleitoral que está sendo questionado na Justiça. Desses 59 candidatos, 45 não se elegeram. Apenas 12 foram eleitos, 10 vereadores e 2 prefeitos de cidades do interior. Em capitais, 2 candidatos apoiados por ele foram para o segundo turno, Crivella no Rio e Capitão Wagner em Fortaleza. Ainda na noite de domingo, em uma rede social, o presidente não só minimizou sua participação como cabo eleitoral, tentou dissociar o resultado da corrida municipal do debate político nacional. Asseverou que a onda conservadora de 2018 veio para ficar e, no dia seguinte, preferiu questionar a urna eletrônica, usada em 31 países e que nunca teve indício de irregularidade nas eleições brasileiras. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, né? É só isso. Tem que ser confiável e rápido. Mas a opinião do presidente sobre o resultado das urnas não é compartilhada nem mesmo por seus principais conselheiros. O assessor especial para assuntos internacionais do Planalto, Felipe Martins, alertou que sem autocrítica e trabalho de base, os erros cobrarão um preço maior no futuro. Até que ponto o presidente está disposto a fazer essa autocrítica? O que levou à derrota dos candidatos bolsonaristas na eleição deste ano? E como o grupo consagrado pelas urnas em 2018 pode se reinventar para 2022? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo, e com a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo. Fique com a gente. Professor Carlos Melo, depois do resultado das urnas no domingo, o campo bolsonarista entrou em curto-circuito. Uma série de avaliações críticas sobre o próprio movimento, que a gente pode chamar de bolsonarista, de extrema-direita, e o resultado das urnas mostra o motivo disso. Vários candidatos que adotaram o sobrenome Bolsonaro tiveram resultado ruim, os candidatos apoiados pelo presidente tiveram resultado ruim. A gente pode avaliar por que isso aconteceu? Olha, em primeiro lugar, o responsável sempre é o eleitor, não é? O eleitor abandonou esse barco, não é? ou se distanciou desse barco. O que aconteceu? Em 2018, o eleitor estava revoltado, não é? O eleitor estava cansado com o sistema político, cansado com as respostas pouco eficientes da política e até da democracia, e fez uma escolha, uma opção muito mais com o fígado do que com a cabeça. E escolheu as alternativas mais radicais, né? As mais verborrágicas, inclusive, as que propunham saídas mais fortes, inclusive. Não deu certo, né? Essas promessas não foram realizadas, em certo sentido, até para o bem que não tenham sido realizadas, né? Esse ódio não conseguiu se consolidar porque a sociedade, a outra banda da sociedade se articulou, as instituições responderam, contiveram os ímpetos autoritários todos, e o próprio eleitor percebeu que aquilo foi um desatino, né? Percebeu que aquela sua desilusão de 2018 não construía nada e se desiludiu com o resultado, né, de 18. Em 20, parece que o eleitor percebe que é necessário colocar as coisas no seu lugar,
Não há sistema perfeito, não há situação ideal. O que há é a necessidade de se fazer política e se fazer política da forma possível. Se tentar buscar possibilidades de diálogo, se tentar buscar possibilidades de construção de saídas mais efetivas, parar desse processo negacionista da ciência, negacionista do conhecimento, negacionista de instituições multilaterais no mundo todo, parar com isso tudo. De certa forma, o eleitor se conscientizou disso e abandonou os candidatos de Jair Bolsonaro. E não se pode se dizer que há um bolsonarismo. Há o Bolsonaro. E há uma série de seguidores em torno de Bolsonaro, em torno do seu mito. Acontece que o mito não sabe exatamente para onde conduzir esse processo. Essa história de que havia uma velha política e era necessário estabelecer uma nova política não passou de espuma. Na verdade, o que você precisa é da boa política. E é isso que está se procurando. O eleitor encontrou? Nós não sabemos, mas ele está tentando encontrar alternativa. Agora, a gente pode fazer uma leitura que na eleição municipal os aspectos locais são preponderantes e por causa disso a gente não consegue fazer uma avaliação mais clara sobre os aspectos do fracasso do movimento liderado pelo presidente Jair Bolsonaro nessa eleição. E que, por exemplo, a gente pode voltar a ver uma força desse movimento dentro de 2 anos, já numa eleição com um perfil mais nacional. Aliás, esse é o argumento do próprio presidente para o resultado das urnas. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho um argumento falacioso, sinceramente, porque é claro que você tem uma dinâmica local, o prefeito, se ele está prefeitando bem, se o buraco na rua foi tapado ou não, etc. Mas não foi isso que moveu a eleição municipal. Se você for pegar a eleição municipal nos grandes centros, o que esteve no centro das mesas foi a questão da pandemia. E a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil voltou a ficar acima de 1. O Imperial College de Londres estima que a chamada taxa R, que estava em 0,68 na semana passada, subiu para 1,1. E mais, não foi só a questão da pandemia, foi a questão de ser a favor ou contra a política de distanciamento social. Vidas ou empregos. Foi isso que esteve sobre a mesa. E é isso que o presidente não quer reconhecer e está, evidentemente, tentando jogar o desgaste para o outro lado. Ora, ele diz que foi a esquerda que perdeu, ora, ele diz que a eleição municipal não tem importância. Ora, claro que tem, até porque essa eleição ela teve um grau de nacionalização justamente por conta do presidente. E o resultado é impressionante, porque houve uma desaprovação geral aos candidatos de Jair Bolsonaro. Se a eleição fosse só municipalizada, por que você teria essa constante, que é a desaprovação do bolsonarismo em praticamente todas as capitais? Inclusive os seus candidatos a vereador, inclusive o seu filho, que sai de 106 mil votos em 2016, quando ainda não havia a visibilidade e o poder, para 2/3 disso apenas, depois de tanta visibilidade, de tanto poder e de tanta manipulação, inclusive, de informação. Foi a primeira vez aí que eu fiz uma campanha sem estar perto do meu pai. É lógico que ele me ajudou, é lógico que tudo que eu trago comigo vem dele, mas se engana quem acha que o presidente sai derrotado dessa aí. Essa narrativa vai por água abaixo, basta só você olhar ali o que aconteceu, por exemplo, no Nordeste, onde o PT perdeu praticamente todas as grandes capitais. Então, o argumento do presidente é falacioso, as eleições são municipais, mas esta aqui, especificamente, ela, no meu entender, teve um teor muito forte nacional, justamente porque se estabeleceu esse maniqueísmo. O presidente estabeleceu esse maniqueísmo, vidas ou empregos.
né? Quando na verdade não cabia isso. Na verdade a questão era de preservar as vidas e mitigar o máximo possível a questão econômica. O presidente também poderia ter estruturado, nesses últimos 2 anos, o seu movimento por meio de partidos, de consolidação de marcas de siglas, e isso não foi feito. A gente sabe o que aconteceu, ele saiu de um partido, hoje não tem partido, tentou criar um novo e ainda não conseguiu. O quanto que isso colaborou para esse resultado do grupo ligado ao presidente? Olha, isso colabora, mas veja, política é associação, né? Política, você tem que buscar aglutinar, né? Você não forma um partido com os teus filhos, com a tua família. Você forma um partido com pessoas espalhadas no país todo, né? E você vai encontrar pessoas com interesses distintos, com projetos, etc. E é necessário compor. O presidente não sabe compor. Essa é a questão. O presidente buscava um partido onde ele fosse o princípio, o meio e o fim do partido, né? Fosse o sentido total do partido. É muito difícil isso, não é? Porque política é mesmo essa difusão de interesses. É muito difícil você montar um partido com essa mentalidade. Isso se parece muito mais com uma seita do que com um partido, né? Partido tem diversidade, partido tem opiniões diferentes, só que partido chega a consensos, né? E aí acaba tendo unidade na ação, mas a diversidade, ela tem que fazer parte de todos os partidos, a não ser que você tenha partidos de dono, que existem no Brasil, né? Mas não são partidos no sentido clássico da palavra, né? São partidos de dono, são cartórios, né? O presidente poderia ter um cartório? Poderia. Vamos fazer críticas, mas críticas moderadas. Vamos melhorar o Brasil agindo dessa maneira. Mas mesmo para isso ele teve dificuldade de juntar o número de assinaturas necessárias para fundar o partido a seu tempo. Depois ele achou que não precisava, porque ele montaria o partido depois da eleição, né, colhendo os louros do bolsonarismo, né? Candidato que venceu aqui, candidato que venceu ali, candidato que venceu acolá, e aí sim criaria um grande partido, um partido forte. Era a forma de se perder, dizer que nem partido tinha, que portanto não é responsável pela derrota. E se ganhasse, colher os louros e agregar isso tudo debaixo da sua influência. Não deu certo. Agora, professor, antes desse resultado eleitoral, o presidente acumulou uma série de desgastes com o próprio eleitorado. A própria relação com a Lava Jato, a questão da prisão após a condenação em segunda instância, essa aproximação cada vez maior com os partidos do Centrão. Qual é a força hoje do presidente para reorganizar esse movimento que deu a vitória a ele em 2018? Olha, para liderar um movimento é necessário ter estratégia, visão de futuro, né? Estratégia para chegar a esse futuro, e precisa ter capacidade de persuasão. Eu não consigo ver no presidente da República nenhuma dessas características. Estabelecer conflitos não constrói. Os conflitos são às vezes inevitáveis e são mesmo necessários e desejáveis, mas você precisa ter junto deles clareza de para onde você quer ir, né? Então é muito difícil você criar um partido e criar uma estrutura com base nisso, né? Acresce ainda que nós teremos problemas sérios no campo da economia que transbordarão para a situação social. Então eu vejo uma situação muito complicada para o presidente da República, e aquelas condições de 2018, onde o país procurava um outsider contra tudo aquilo que estava ali,
essas condições não se repetirão. E se repetirem, ele precisa ter claro que tudo aquilo que está aí, não são mais os outros, é ele próprio. Professor Carlos Mello, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho. Foi um prazer, estou à disposição de vocês e até a próxima. Deputada Janaína Pascoal, a senhora deu uma entrevista ao Estadão agora, poucos dias depois da eleição, e disse que a direita como projeto perdeu muito. Por que a senhora chegou a essa conclusão? Porque eu entendo que, muito embora alguns analistas estejam avaliando que nomes da direita foram muito bem votados, talvez por força do PT ter perdido na capital de São Paulo, não ter ganhado nenhuma capital, não são pessoas, vamos dizer assim, alinhadas ideologicamente à direita que foi eleita em 2018. Não são nomes, assim, abertamente ligados à Lava Jato, defensores da Lava Jato. Não são os nomes mais próximos do assim chamado bolsonarismo, entendeu? Então, não são grandes defensores das pautas que são tratadas como conservadoras. Então, eu não vejo, mesmo assim, com as vitórias do DEM, com as vitórias dos outros partidos que a imprensa chama de direita, eu não vejo essas vitórias como da direita. Então, eu penso que essa direita que seria uma direita que, a princípio, teria nascido em 2018. No Congresso, o PSL de Bolsonaro vai ter a segunda maior bancada da Câmara, menor apenas que a bancada do PT. Talvez em 2016, com os movimentos sociais, na verdade, que levaram Bolsonaro ao poder e não o contrário, né? Na verdade, não foi Bolsonaro que criou a onda, ele aproveitou essa onda. Essa direita, eu sinto que perdeu nessa eleição, e eu sinto que perdeu muito em função de personalismos. Houve uma dificuldade dessa direita de retirar as pessoas propriamente e pensar em pautas, entendeu? Então eu vi essas eleições, esse primeiro turno, como um recado mesmo, um chacoalhão, nessas pessoas que acreditaram, que chegaram ao poder e agora, ou seja, chegaram para ficar, entenderam que era algo estável e sentiram, eu quero crer que tenham sentido, que não é assim. E não é só o Bolsonaro, acho que são muitas figuras, mesmo figuras que depois, de alguma maneira, cindiram com ele. É um comportamento, assim, pretensioso, então mais assim, individualista do que em prol de uma causa. Eu não sei, a minha análise é de que a direita perdeu, que esse projeto que vinha, desde 2016, ficou enfraquecido. Mas, por outro lado, como eu sou uma pessoa muito otimista, eu entendo que pode ser um alerta de que essas pessoas precisam se preparar, precisam mostrar trabalho, de que o virtual não reflete o real, entendeu? As pessoas se iludem muito com as redes sociais, com likes, com seguidores. É tão comum conversar com parlamentares e eles, quando você pergunta sobre projetos, sobre ideias, não, porque eu estou muito bem avaliado, eu tenho não sei quantos seguidores. Então, são pessoas que vivem em bolhas, entendeu? Qual é o papel do presidente para a situação que a senhora vê nesse momento? É muito duro dizer isso, Claro que a gente sempre tem alguma esperança, mas eu acho que o presidente já não tem mais capacidade de resgatar esse tempo perdido. Eu não vejo que ele tenha condições de abraçar novamente as pautas que o elegeram. Temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. Eu acho que ficou tarde. Se ele vai
apesar disso, né, seguir apoiado por esse grupo mais próximo a ele, ou mesmo pela parte da sociedade que se apegou a ele, eu não sei. Mas eu não vejo que ele tenha condições de recuperar o tempo perdido. E agora, para o futuro, para a gente encerrar, deputada, o que esse campo mais à direita, da forma como a senhora compreende a direita, pode fazer para não ter uma nova derrota de projeto dentro de 2 anos? Eu penso que essas pessoas que chegaram ao poder, que ainda têm aí 2 anos de mandato, elas precisam, primeiro de tudo, estudar. Elas precisam estudar, elas precisam entender o papel que elas têm, sobretudo como parlamentares, desempenhar a função efetivamente. Não tem problema manifestar nas redes sociais, as redes sociais não deixam de ser um canal de comunicação, de prestação de contas, de exposição de ideias, mas as pessoas estão escravizadas, entendeu? Elas acreditam verdadeiramente que o trabalho delas sejam as redes sociais. E assim, não só isso não é possível, nem é real, como se fosse isso, seria caro demais, né? A estrutura do Estado já é cara demais. Se você tiver um monte de parlamentar para só ficar na rede social, aí fica ainda mais inconcebível. Então assim, ou essas pessoas se qualificam, né, para poderem apresentar algo. E quando eu digo algo, não é projeto aprovado, não é projeto apresentado. O papel do parlamentar vai muito além, é aprimorar os projetos do executivo, é debater ideias, é barrar projetos ruins, mas para isso tem que ter consistência, entendeu? Então, assim, é uma direita ainda no Brasil muito superficial, muito superficial. A esquerda, muito embora seja superficial, ela foi se qualificar. As universidades estão repletas de esquerdistas, muitos inclusive do mundo político, que foram buscar o seu mestrado, foram buscar o seu doutoramento, ainda que a profundidade não seja a mais indicada, tem que fazer uma leitura, precisa passar por uma banca, e o direitista ainda despreza isso, e isso é o, como é que eu posso dizer, é a contramão do que é uma direita consistente no exterior. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que sair da bolha. Tem que sair da bolha. E, assim, é trabalho, é estudo, é preparo, é argumentação. Entendeu? Que como a direita, a gente veio para isso, né? Para não admitir corte de caminho, para não admitir nenhuma forma de mensalão, nem de mensalinho. Então, assim, é só o preparo, só o trabalho, entendeu? E com relação à senhora, teve um diálogo generoso com Boulos pelo Twitter, né? Isso pode ser lido pelos seus apoiadores, inclusive, como um flerte com a esquerda. A senhora não tem medo disso? Não, é que assim, as pessoas não entendem. É que as pessoas não me conhecem, entendeu? As pessoas não me conhecem. Se alguém for fazer uma matéria a meu respeito na USP, a minha marca característica é a capacidade de ouvir, de respeitar a diferença, de dar espaço para todas as visões de mundo. Sempre foi muito comum eu ter orientandos que pensavam de maneira assim completamente oposta à minha forma de pensar, e eles sempre tiveram espaço de manifestação. Eu orientei várias pesquisas que eram contrárias aos meus pontos de vista. Então, assim, essa é a minha forma de ser. Eu tenho essa capacidade de sentar com uma pessoa que pensa muito parecido, completamente igual, mais ou menos parecido, ouvi-la, fazer perguntas sob outra perspectiva, entendeu? Isso não tem nada a ver com flertar com A ou com B. Deputada Janaína Pascoal, muito obrigado pela sua entrevista aqui em 1 ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Honra minha, fiquem com Deus. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!